Após breve intervalo, estamos retomando a 79ª sessão ordinária virtual de 17 de novembro de 2021. Percorrendo a pauta, anuncio o processo de recurso 1.903/2016, aí 2016-01708. Recorrente José Gomes de Mato, ME, recorrido, Seju. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Representando a Procuradoria, está presente o doutor André Carreiro. Esse processo tem um retorno de perícia, não é isso, doutor Leilson? Com a palavra, relator. Senhor presidente, renovo meus votos de bom dia a todos e já passo o relato da autuação. Acusação fiscal relata a infração de notas fiscais de entrada não escrituradas na DIEF do autuado, no montante de, são 140 notas fiscais de entradas não escrituradas na DIEF, montante de R$ 4.126.291,01, período da infração, os exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, 14 em parte, né, que só vai até abril de 2014. Nas ações da autuação, o auditor fiscal consignou inicialmente que a empresa estava cadastrada no regime especial de recolhimento, enquadrada no CNAE 472-9699, Comércio Varejista de Produtos Alimentícios. E aqui já esclareço que estava em regime especial, porque era cadastrada no Simples Nacional, como, acho que era microempresa. Microempresa ou EPP. E aí foi excluído do Simples Nacional, quando se exclui do Simples Nacional, ela vem já para o regime especial, né? E também não possuía equipamento emissor de cupom fiscal, também não adota o processamento eletrônico de dados, e não está obrigada à escrituração fiscal digital e nem à emissão de nota fiscal eletrônica. Ou seja, bem modelo antigo mesmo, né? Notas fiscais físicas, DIEF, etc. Aduz, ademais, que a ação fiscal se iniciou com o termo de início número 2015-8461, com ciência por aviso de recepção, no dia 7 de 2 de 2015, e que constatou a inconsistência entre a relação de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte com as registradas na DIEF, emitindo assim, em termos de intimação 2015-8464, com o objetivo de dirimir os referidos questionamentos e, em resposta ao quesito, recebeu uma cópia do boletim de ocorrência, número 534-5149/2014, do senhor José Gomes de Matos. Contudo, constata que a data do seu registro é posterior ao acontecimento dos fatos. Os fatos que diga essas notas fiscais que não foram escrituradas, mas previamente à ação fiscal. Interposta a impugnação do feito, em decisão singular, a autoridade julgadora decidiu pela procedência, considerando que as notas fiscais objeto da acusação não constam nas DIEFs apresentadas pelo contribuinte, inferindo-se que as mesmas não foram escrituradas no livro de registro de entradas e DIEF, e compreende que a conduta praticada pelo contribuinte encontra-se tipificada no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, aludindo que, por se tratar de mercadoria sujeita à substituição tributária, deve ser aplicada a atenuante constante do artigo 126 da Lei 2.670/96. Então, aplicou 10% de multa. E resignar com a decisão monocrática, a autora manejou o tempestivo recurso ordinário, onde, resumidamente, consignou que a infração não foi praticada pela empresa autuada, visto que nunca recebeu as mercadorias apontadas no auto de infração e que não transacionava valores da monta da autuação. O autuado também diz que ofereceu como prova de inexistência das operações, boletim de ocorrência policial, e que nunca, denunciando que nunca recebeu as mercadorias ou fez as operações que constam na autuação. Também diz que não há como exigir que se demonstre que não existem determinadas mercadorias ou a não ocorrência das opções. Na verdade, aqui nas opções ele quer dizer das operações. Prova negativa, né? Ouvindo aqui a questão da prova negativa. Também diz que cumpre a fazenda provar que existiram as mercadorias e as operações.
Ao final, requer improcedência da autuação. A assessoria processal tributária opina pela nulidade da autuação, resumidamente, argumentando que a instrução probatória foi insuficiente para comprovar que a autuada adquiriu as mercadorias, tendo em vista a apresentação de boletim de ocorrência antes do procedimento fiscal, denunciando a utilização indevida de sua inscrição, aduzindo que caberia ao agente do fisco reunir outros elementos junto aos emitentes das notas fiscais ou das transportadoras. Feito fiscal veio a julgamento no dia 10 de agosto de 2016, na 71ª sessão ordinária da segunda Câmara de Julgamento, tendo o órgão coletivo deliberado em converter o feito fiscal em diligência pericial, apresentando os seguintes quesitos. Quesito 1, imprimir e anexar aos autos as notas fiscais objetos da autuação, utilizando as chaves de acesso informadas no CD a pensar aos autos. 2, verificar e informar se os endereços constantes das notas fiscais em questão correspondem aos endereços da empresa, à época da autuação. 3, verificar e informar se é possível emitir nota fiscal eletrônica sem que o destinatário da nota fiscal tome conhecimento. 4, diligenciar junto ao CESAC de Quixadá se existe alguma atividade nos endereços constantes das notas fiscais. 5, trazer quaisquer outras informações relevantes ao completo deslinde da questão. O laudo pericial de folha 55/2068 conclui afirmando que, abre aspas, a perícia imprimiu e anexou as notas fiscais eletrônicas da autuação e observou que foram emitidas notas fiscais para 3 endereços diferentes e que alguns locais não correspondiam ao endereço do cadastro à época da emissão das notas, como pode ser visto na resposta do quesito 2, onde se concluiu que das 149 notas fiscais da autuação, somente 76 foram emitidas para o endereço correto, de acordo com o cadastro da Cefaz. A perícia elaborou 2 planilhas, onde separa da lista de notas da autuação as que tinham endereço conforme cadastro da empresa, à época da emissão, e as notas destinadas a endereço divergente do cadastro da Cefaz na época da emissão. Em resposta ao quesito 3, ficou concluído que existe a possibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica sem o conhecimento do destinatário, porém existe no portal da nota fiscal eletrônica o recurso manifestação do destinatário, onde a empresa pode verificar todas as notas que são emitidas com seus dados e se manifestar se concorda ou não, ou seja, se as notas correspondem a pedido de aquisição de mercadoria de fatos realizado por ela. Foram anexadas fotos, à luz também que foram anexadas fotos adquiridas através da internet no site Google Maps dos locais para onde foram emitidas as notas fiscais da autuação, onde se vê a situação da atividade que se encontra nos locais. Aqui, o laudo pericial faz alusão a essa questão das fotos pelo Google Maps, para identificar a atividade dos endereços, em razão de que não pôde se fazer isso presencialmente pelo CESAC de Quixadá, em razão da pandemia. Foi a época da pandemia, 2020, então não se pôde fazer essa verificação. A assessoria processual tributária pugna pela nulidade do feito, presidente, em razão de que em razão do boletim de ocorrência trazido pela empresa antes do procedimento fiscalizatório, né, aludir que não praticou aquelas operações, e também ante ao fato de que a auditoria fiscal não trouxe aos autos outros elementos substanciais à verificação da ocorrência dessas operações. Presidente, em apertada síntese, esse é o relato. Obrigado, Toleils. Com a palavra do André Carreiro. Presidente, me permita aqui uma interrupção. Sim, Henrique. Esse processo, embora sejam infrações diferentes, eles, assim, partem da mesma ação fiscal, sabe? E tem o mesmo caminhar, né? Até porque eles vieram para a segunda Câmara em 2016 e todos foram dados o mesmo destino.
eu acredito que o raciocínio que a gente tome em um possa ser aproveitado para o outro. Não sei se o doutor André concorda com isso, mas de repente eu poderia fazer um adendo aqui para a gente otimizar os trabalhos, se o senhor achar interessante. Vou indagar do doutor André Carreiro se ele acha oportuno fazer os dois relatos em conjunto. Presidente, muito oportuna a intervenção do doutor Henrique. Eu ia justamente propor isso, apesar de serem autos com fundamentação diversa, o laudo pericial é o mesmo, né? E acredito que possa ser relatado e julgado em conjunto, sim. Então, doutor Henrique Gereissati, processo de recurso número 1902-2016, aí 2016-01721, José Gomes de Mato, quais são as observações pertinentes ao processo de sua relatoria? Presidente, primeiramente, cumprimentar a todos aqui novamente, né? Desejar um bom dia a todos aqui, senhores e senhoras presentes, senhor presidente, doutora Silvana, doutor André Carreiro aqui que nos acompanha. Presidente, esse processo trata da acusação de omissão de receitas identificada pela demonstração de resultado de mercadorias DRM sujeita à substituição tributária, né? Segundo o relato de auto de infração, ao se proceder à análise econômico-financeira, verificou-se uma diferença negativa na DRM no montante de R$ 4.126.291, referente aos exercícios 2011, 12, 13 e 14, né, caracterizando a omissão de receita, conforme preconiza o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 12.670, resultando na cobrança de penalidade no percentual de 10% do valor das operações, conforme disposto no artigo 126 da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418, por tratarem-se de operações sujeitas à substituição tributária, né? Nesse processo, o contribuinte não apresenta impugnação, assim como no doutor Leilson, né? E o processo é julgado procedente em primeira instância. Após cientificada a decisão singular, o autuado interpõe recurso, que acredito que seja nos mesmos moldes do processo do Dr. Leilson, né, recurso tempestivo, onde afirma que as operações constantes nas notas fiscais a ele destinadas não são de sua responsabilidade, que nunca tomou conhecimento dessas operações e que estas nunca estiveram em seu poder, que estas mercadorias nunca estiveram em seu poder e, portanto, nunca foram vendidas, né? Destaca a impossibilidade de produzir prova negativa no presente caso e que cabe ao Estado o ônus da prova, requerendo a improcedência da autuação. Aqui, senhores, eu gostaria de fazer um adendo só para tentar contextualizar um pouco essa ação fiscal, né? O que nos parece aqui que essa empresa, como o doutor Leilson bem colocou, era uma empresa antes, microempresa, uma empresa de pequeno porte, que deve ter ultrapassado o limite, que foi enquadrada no regime especial. E essa ação fiscal, ela decorreu em função de diversas aquisições durante esses exercícios, né, de notas fiscais de compras, né, que estão até relacionadas aqui nos processos, né, a maioria produtos alimentícios, como açúcar, óleo, se eu não me engano, tem arroz também, que são sujeitas à antecipação e à substituição tributária, né. E todo o processo gira em torno dessas aquisições, né, de 2011 a 2014. E nessa ação fiscal foram lavrados 4 autos de infração. Um por omissão de registro das notas fiscais de entrada, um por falta de oposição de selo, um outro por falta de recolhimento do ICMS, substituição tributária, e esse aqui que nós estamos tratando é sobre a omissão de receita em função do levantamento. Na realidade, não foi nem uma DRM que foi feito, foi uma DESC, né, um demonstrativo das entradas e saídas em relação ao caixa, né? Ele pegou essas notas fiscais e fez esse demonstrativo. Então, todas essas ações, todos esses autos, giram em torno das mesmas notas fiscais, né, dessas operações. E o parecer da assessoria processual tributária, né, sugere a nulidade absoluta desse lançamento, por entender que o fluxo de caixa elaborado pelo agente fiscal conta apenas com o valor das supostas aquisições, né, não considerando todos os ingressos em desembolsos ocorridos no período examinado, deixando de considerar ainda os saldos iniciais e finais disponíveis do exercício, né. Esse processo, como os outros, foi encaminhado para essa segunda Câmara, né, em 2016, né, que remeteu à perícia, né, com aqueles mesmos itens, mesmos questionamentos que o doutor Leilson já colocou, né, que seria anexar as notas fiscais, verificar, informar se a nota fiscal eletrônica
sem que o destinatário tome ciência, né, se ele tinha conhecimento ou não nisso, acionar o núcleo também para ver os endereços, né? Então, o mesmo procedimento foi feito para esses autos. E uma outra informação relevante que eu gostaria de colocar é que 2 autos de infração já foram apreciados por essa Câmara, né? Um em 2018, né, que seria aqui outra composição, que ele foi julgado nulo aqui por voto de desempate do presidente à época, né? Esse auto aqui foi julgado no dia 7 de novembro de 2018 e foi julgado nulo esse auto. E o outro que foi apreciado por essa composição já, aqui o doutor Rafael foi até o relator, que seria o auto principal onde foi cobrado o imposto dessas operações e a multa, né? E também por unanimidade, esse aí já foi por unanimidade de votos, né? Que essa Câmara entendeu por julgar nulo também esse processo. Eu acho que seriam essas as informações relevantes aqui para a gente poder tentar discutir sobre esses processos, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Então, seguindo aqui a trilha processual, a palavra do doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, renovando os cumprimentos a todos, como muito bem relatado. São 2 recursos da mesma empresa. O primeiro auto relatado, ele trata de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de informação de diversas notas fiscais de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária na DF do contribuinte, nos exercícios 2011, 2014, num montante de operações não escrituradas de R$ 4.126.291,01, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, prevista no artigo 126, combinada com o artigo 123, inciso 3, a linha G, ambos da Lei 12.670 de 1996, resultando numa multa no valor de R$ 412.629,10. Conforme informações complementares do primeiro auto de infração relatado, o contribuinte ele não estava obrigado à escrituração fiscal digital e à nota fiscal eletrônica. Informa ainda que foram solicitadas diligências à célula laboratório fiscal, a Cefaz, tendo sido verificadas inconsistências entre a relação de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte com aquelas que foram registradas na sua DF. O contribuinte foi intimado para se manifestar, ocasião em que ele teria apresentado um boletim de ocorrência, né, negando o conhecimento das operações, afirmando que teria sido utilizado devidamente seus dados, né, mas o autuante, por entender que o boletim foi registrado em data posterior ao acontecimento dos fatos, ele não acatou a justificativa apresentada pelo contribuinte para afastar a infração apurada. O auto de infração foi instruído com planilha relacionando todas as nossas casas eletrônicas não informadas na DF com seus dados essenciais, em especial as respectivas chaves de acesso. Na primeira instância, não houve impugnação. Foi indicado como dispositivo legal infringido na decisão Instrução Normativa 14, 2005, que trata da DF. E, no caso aqui, é um processo que retorna da perícia, né? O segundo auto de infração ele tem uma motivação um pouco diversa, né? O recurso ordinário contra a decisão julgou parcial procedente ao auto de infração, em razão de omissão de receitas no exercício 2011 a 2014, no montante de R$ 4.126.291,01, tendo sido lançado apenas a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória decorrente da venda de mercadoria sujeita à substituição tributária sem emissão de documento fiscal, previsto no artigo 126, combinado com o artigo 123, inciso 3, a linha B da Lei 12.670 de 96, no valor também correspondente a R$ 412.629,10. E, conforme informação complementar, o lançamento teria sido baseado em levantamento quantitativo financeiro através de demonstração de resultado com mercadorias, tendo sido indicado dispositivos infringidos 127, 169, 174 e 177, todos eles referentes ao descumprimento da obrigação acessória de emissão de documento fiscal, também não foi apresentada impugnação. E, como dito, ambos os processos estão retornando da perícia, né, da célula de perícias e diligências, conforme conversão do julgamento em perícia decidida, no primeiro caso, na sessão do dia 28, ambos foram na mesma sessão, do dia 28 de outubro de 2016,
para que fossem adotadas as seguintes providências: imprimir e anexar as notas fiscais eletrônicas, objeto da autuação, utilizando as chaves de acesso informadas, levantamento fiscal, verificar se o endereço constante das notas fiscais eletrônicas autuadas corresponde ao endereço da empresa, à época da autuação, verificar se é possível emitir nota fiscal eletrônica sem que o destinatário tome conhecimento, e também diligências junto à Secretaria de Quixadá para verificar se existe alguma atividade atualmente nos endereços indicados nas notas fiscais eletrônicas. Por sua vez, o laudo pericial, como já foi bem relatado pelo conselheiro Leilson, constatou que a autuação ocorreu em 17 de novembro de 2015, referente ao período de janeiro de 2011 a abril de 2014, e que a empresa foi relacionada em edital em 7 de março de 2014 e baixada de ofício em 18 de julho de 2014. E a alteração para regime especial ocorreu em 22 de abril de 2014, tendo como último endereço de cadastro a rua Laerte Pinheiro 407, Centro, Quixadá, cuja alteração ocorreu em 15 de abril de 2014, tendo como endereço anterior a rua Francisco Brasileiro, número 243, Centro, Quixadá, onde permaneceu de 5 de março de 2009 até 15 de abril de 2014. Formou ainda o laudo pericial que as notas fiscais eletrônicas foram emitidas para o endereço correto nos exercícios 2011 a 2012, segundo o cadastro do contribuinte na Fazenda. No exercício 2014, verificou que 22 notas fiscais não foram emitidas para o endereço correto nos meses de janeiro, março, abril e maio, diante da alteração de endereço ocorrida neste exercício. Verificou ainda que em agosto de 2013 foram emitidas 5 notas fiscais eletrônicas e em setembro 8 notas fiscais eletrônicas para o endereço na rua Eudásio Barroso, 820 Centro, o qual não consta do histórico do cadastro do contribuinte na Cefaz. Informa que de julho a dezembro de 2013 também foram emitidas 38 notas fiscais eletrônicas para o endereço Rua Laerte Pinheiro, 407 Centro, que só passou a constar no cadastro fazendário a partir de 15 de abril de 2014. Por fim, informou ainda que, apesar de ser possível a emissão de nota fiscal eletrônica sem que o destinatário tome conhecimento, existiria no sistema da nota fiscal eletrônica a funcionalidade chamada manifestação do destinatário, que foi implantada a partir de julho de 2012, no qual podem ser informados eventos de desconhecimento da operação não realizada e confirmação da operação, conforme a alteração do ajuste CINIF 2005 pelo ajuste CINIF 2012, de 30 de março de 2012. Informa ainda que referido manifesto era voluntário, só se tornando obrigatório no decorrer de 2013 para alguns tipos selecionados de movimentação de mercadorias. E, por fim, quanto ao último pedido, informou o perito que verificou através do Google Maps que na rua Francisco Brasileiro 243, Quixadá, atualmente funciona a empresa Sertão Central Atacado de Cimento. Na rua Eudásio Barroso 820 Centro, atualmente está funcionando a FM Quixadá. E na rua Laerte Pinheiro 407 Centro, atualmente está a empresa JN Variedades. Os recursos, eles trazem basicamente os mesmos argumentos. O contribuinte alega que a emissão da nota fiscal eletrônica não comprova a efetiva ocorrência da operação nela descrita, e que nunca fez negócios com as empresas emissoras das notas fiscais eletrônicas, e que isso se daria através da comprovação mediante o boletim de ocorrência apresentado, esclarecendo que necessariamente ele é registrado após os fatos, né? E reitera que nunca recebeu as mercadorias referidas aos documentos fiscais, sendo impossível a ele produzir prova negativa. E nesse processo, em ambos os processos, a defesa é a mesma em ambos os processos, né? Apesar das acusações fiscais serem distintas, né? Conforme bem analisou a assessoria processual tributária, as notas fiscais eletrônicas que não foram informadas na DF e supostamente não escrituradas no livro de registro de entrada são as mesmas que foram objeto de auto-infração por falta de selo de trânsito, por ausência de registro no Cometa. Né? Isso em relação ao primeiro auto-infração. Já em relação ao segundo auto-infração, a assessoria entendeu que as planilhas de levantamento fiscal, na verdade, esclareceu que as planilhas de levantamento fiscal indicam que, na realidade, se trata de uma DESC, não de uma DRM, conforme alegou o autuante, e sendo decorrente do lançamento da verificação de que várias notas fiscais foram emitidas em nome da empresa autuada, que é justamente objeto do primeiro auto-infração relatado. Né? E, por motivações semelhantes, um pouco distintas, o autuante, a assessoria entendeu que o simples fato de não terem sido apresentadas as notas fiscais eletrônicas ao fisco não seria suficiente para concluir que a autuada foi a verdadeira adquirente das mercadorias,
não podendo-se ignorar que a empresa autuada, previamente à autuação, já havia comunicado à autoridade policial, conforme o boletim de ocorrência apresentado na ação fiscal, sobre a possível utilização indevida de seus dados cadastrais por terceiros para aquisição de mercadorias que ela não efetivou. Assim, entendeu a assessoria que o relatório fiscal não é prova suficiente da infração diante dos indícios de possíveis fraudes cometidas com os dados cadastrais da empresa, sendo necessário outros elementos de prova que indiquem a ocorrência da infração junto aos emitentes das notas fiscais eletrônicas ou das transportadoras. Portanto, e de fato, nós também, no mesmo sentido que a assessoria, entendemos que, diante da carência de elementos existentes no processo, revela-se claramente a ofensa às garantias da ampla defesa contraditória asseguradas ao contribuinte, o que denota a anulidade do auto de infração. Em relação ao segundo auto, é mais flagrante ainda a nulidade, uma vez que, ainda que desconsiderasse a carência de provas suficientes para a segunda infração também, de omissão de receitas, verifique-se ainda um completo equívoco na metodologia utilizada na autuação, uma vez que o levantamento fiscal ele se baseou em dados frágeis, não permitindo concluir se houve efetiva omissão de receita e qual o seu valor, pois o fluxo de caixa elaborado, pois se tratou de uma DESC e não de uma DRM, conforme informado o autuante, foi elaborada apenas com a conta, considerando o valor das supostas aquisições realizadas pela empresa, que são objeto do primeiro auto de infração, quando, nesse método fiscal, ele deveria levar em consideração todos os ingressos e desembolsos ocorridos no período examinado e ainda também o saldo inicial e final das disponibilidades financeiras do contribuinte. Portanto, no segundo auto, se revela imprestável o levantamento financeiro através das DESC, que leva em conta apenas o valor das compras essas sequer comprovadas, já diante dos indícios apresentados, as quais são objetos de questionamentos pelo próprio contribuinte, que não reconhece as operações e alega a utilização indevida destes dados. Então, com uma fundamentação um pouco diversa também, entendemos que, e aqui por mais gravidade, a própria metodologia fiscal foi completamente equivocada no segundo auto de infração. Portanto, a perícia realizada, ela fica muito claro que ela não trouxe qualquer elemento capaz de confirmar a efetiva ocorrência das operações e consequente descumprimento das obrigações tributárias acessórias que ensejaram as penalidades aplicadas em ambos os autos de infração. Ao contrário, na nossa compreensão, confirmou que pode ser, sim, emitido uma nota fiscal eletrônica sem a anuência do destinatário e que a ocorrência disponibilizada através da manifestação da nota fiscal eletrônica somente foi implantada em 2012, isso em caráter facultativo e em caráter obrigatório apenas em 2013, e isso ainda para algumas operações. É uma realidade bem diferente da realidade atual, é uma autuação bem antiga, mas o laudo pericial, na nossa compreensão, só corrobora, de fato, a nulidade dos autos de infração, inclusive, como já foi anunciado, já existiram outros autos de infração decorrente dessa designação fiscal que também tiveram esse destino, e também conta com a nossa compreensão no mesmo sentido. Portanto, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos ordinários para dar-lhes provimento, para reformar as decisões de primeira instância, declarando nulos os autos de infração nos termos da manifestação da assessoria processual tributária. São as nossas considerações, senhor presidente. Doutor André, senhores, o processo está em discussão. Presidente, vamos manifestar logo a respeito desse meu auto de infração, no que diz respeito a essa questão do boletim de ocorrência que foi prévio ao procedimento fiscal. Eu penso que o boletim de ocorrência, ele por si só, ele não é um elemento que possa descaracterizar a possível ocorrência, de uma operação, ou seja, o contribuinte se amparar nesse boletim de ocorrência para dizer que não ocorreu aquelas operações. Ele é muito tênue, porque você pode abrir boletim de ocorrência até pela internet. Você vai pela internet, acessa o site da SSSP e vai lá e faz a abertura do termo de ocorrência, faz a narrativa da ocorrência, depois tem aqueles critérios lá para se concretizar o boletim de ocorrência. Todavia, nesse presente caso,
como esse boletim ele foi antecipado à fiscalização, mas foi em razão também de uma possível abordagem por parte do CESAT de Quixadá, pela leitura dos autos, a gente pode compreender, pelo próprio boletim de ocorrência, que o contribuinte só fez esse boletim de ocorrência porque foi notificado pelo órgão local, o CESAT de Quixadá, no sentido de que daquela quantidade de notas fiscais que estavam sendo direcionadas para ele, e ele sendo um contribuinte de regime especial. Né? E aí ele disse que não reconhecia aquelas operações e fez os devidos boletins de ocorrência, né? O devido boletim de ocorrência vai dizendo aqui. Por que eu digo isso? Porque nós já tivemos caso aqui de um contribuinte de Aracati, na mesma situação de Quixadá, agora com menos fornecedores, que ele entrou com ação judicial. Para além do boletim de ocorrência, ele entrou com ação judicial civil e penal contra as empresas que haviam emitido as notas fiscais contra ele como destinatário, embora ele nunca tenha negociado com aquelas empresas, né? Que seria o caso, a meu ver, mais apropriado para que o contribuinte possa trazer um elemento de convicção mais forte para dizer que não fez aquela ocorrência da operação. Esse seria a minha, como é que eu posso dizer, o caminho que eu levaria para decidir a autuação. No entanto, em face do que já foi decidido lá no primeiro auto de infração, ainda numa Câmara com posição anterior, né, em que eles, acho que o auto de infração era de falta de selo, então eles concluíram que se pela ausência de ilícito, que não foi possível afirmar que essas operações ocorreram e se utilizaram apenas do boletim de ocorrência, volto a dizer, para mim, lá na época, não seria suficiente para tanto, baixaria esse auto em perícia, para verificar junto às transportadoras, os destinos, os destinatários, algo nesse sentido, mas foi decidido, está decidido. E esse auto de infração, ele irradia, como irradiou os seus efeitos jurídicos, para os outros autos de infração posteriores, já que, em razão dessas operações, 4 milhões, né, teoricamente, de aquisição de mercadorias, soja, açúcar, óleo de soja, açúcar, etc., foram lavrados em função dessas operações, né? Falta de recolhimento, falta de selo, comissão de saída pelo UNADESC e a falta de escrituração de entrada, que é o meu caso. Aliás, no auto de infração do doutor Henrique, eu não consegui abrir as planilhas da DESC, porque está dizendo lá que precisa de uma senha, realmente eu não consegui. Mas o doutor Henrique trouxe a notícia de que efetivamente não se trata de DRM, mas sim de DESC, né? Porque às vezes você tem as DESCs que são colocadas como fundamento do auto de infração, e aí foi erro do próprio coordenador da época, Antônio Eliezer Pinheiro, que diria que determinava, saiu um comunicado que determinava que quando se for feito os autos de infração com base naquelas planilhas do Cefis, ou mesmo antes do Cefis, todas elas deveriam estar adjuntas ao auto de infração. Pô, na verdade, isso é um erro, que só deveria estar junto ao auto de infração anexada aquela que comprova onde está a infração. E aí nós tivemos vários casos em que contribuintes, pensando tratasse, não sabia se ora era a DESC que estava sendo acusado, se ora era a DRM, se ora era qualquer outro tipo de levantamento fiscal, já que se mandava-se anexar todas as planilhas que foram utilizadas durante o levantamento fiscal. Como o Radice é um absurdo, só deveria ser anexada aquela planilha que efetivamente informa qual é a infração que foi praticada pelo contribuinte. Mas, como o doutor Henrique disse aqui muito bem, aqui eu realmente não consegui acessar os autos aqui dele, as planilhas, né, trata-se de DESC. Então, veja, todas essas operações se dariam, todas essas autuações se dariam em função dessas operações. E essas operações, lá no início, do primeiro auto de infração que foi julgado, já foram tidas como não ocorridas.
Bom, se foram tidas como não ocorridas, todos os autos de frações decorrentes guardam conexão com aquela decisão lá do primeiro auto de fração. Daí, esta composição já nessa Câmara ter julgado nulo a falta de recolhimento do auto de fração, né, referente a que o doutor Rafael foi o conselheiro relator, já nessa composição, em função de um dos primeiros efeitos da decisão lá da Câmara, né, na composição anterior, daquele primeiro auto de fração. Então, foi julgado nulo a insuficiência de provas e tal. O que eu trago aqui de diferente é que, na verdade, por dois motivos, esses autos, eu concordo com a invalidade jurídica dos autos, mas esses autos não podem ser julgados, mas sim procedentes. Ora, se nós tivermos já uma primeira decisão que diz claramente, embora a decisão, o seu final foi equivocada pela nulidade, mas diz claramente que essas operações não ocorreram, daí não seria objeto de selagem, é vício material. A hipótese de incidência não se concretizou, não se concretizaram os fatos geradores que, em tese, seriam objeto daquelas notas fiscais. Por quê? Porque elas não ocorreram. Isso foi dito lá na primeira decisão. Se elas não ocorreram, não tem vício formal aí algum. O que existe é vício de substância, é vício material. Então, acho até que nós erramos também, a Câmara, quando decidimos no auto que o doutor Rafael foi o conselheiro, relator, quando decidimos pela nulidade. Em razão disso que eu estou dizendo. Ora, se nós partimos já de um auto de infração, primeiro, dizendo que aquele auto de infração não ocorreu essas operações, ora, se não ocorreu essas operações, tem materialidade alguma. Da hipótese de incidência, não existe, não ocorreu fato gerador algum. Então, não é que se falar nem vício formal, porque o vício formal parte do pressuposto da ocorrência de um fato gerador e há um defeito no lançamento após essa ocorrência do fato gerador, que não é o caso, nem sequer ocorreu o fato gerador. E, em segundo momento, presidente, é em razão do próprio disposto na nossa legislação. Há a nossa legislação, lá no artigo 85, parágrafo único, que diz claramente que não deve ser declarada a nulidade, mas sim a improcedência, estando o processo administrativo tributário em condições de imediato julgamento, decidindo desde logo se a causa versar sobre questões que aproveite no mérito ao sujeito passivo. E é o caso. Ora, se essas operações não ocorreram, nenhum desses autos de infrações pode seguir adiante, por falta de substância, de materialidade. Então, deve ser declarado, no meu ponto de vista, a improcedência da autuação. Seja porque, como já dito, né, falta da concretização da hipótese de incidência, o disposto nesse dispositivo aqui da lei que regra o contencioso administrativo e tributário, e seja também em razão de que, ora, se nós estamos tratando de fatos de 2010, 2011, 2012, esses fatos, uma possível nulidade, pensando em enviar isso para a revisão fiscal, para que a revisão fiscal possa fazer um futuro lançamento, algo nesse sentido, eu digo isso que eu chefiei esse setor por 5 anos. Quando chegava esse tipo de caso, arquivo geral, nem se fazia um despacho para arquivo geral. Como é que, se na época da fiscalização não se pegou outros elementos, como é que depois de 12 anos, 10 anos, 12, 11 anos, vai se pegar outro elemento para constituir? Sequer a empresa existe mais, porque baixada de ofício, depois foi reativada, as operações são de outros contribuintes fora do Estado de Ceará, então a impossibilidade aí é zero no sentido de reconstituição desse crédito tributário. Então, é nesse sentido, presidente, que eu trago aí, eu divido um pouco da Procuradoria, no sentido da questão concordo com a invalidade jurídica da autuação, mas entendo que os dois casos, em razão do que foi decidido desde da primeira autuação, o fundamento da primeira autuação, o caso aqui é de improcedência, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Rafael tinha a palavra, depois doutor Rafael, doutor Jusilei e doutor André, certo? Doutor Rafael, presidente, se me permite, é só uma questão pontual aqui. Pois não, doutor André, talvez até pontuir os demais. Doutor Rafael, doutor Jusilei, me permitir.
Mas essa questão colocada pelo doutor Leilson, ela é muito interessante. No entanto, eu vejo, assim, discordo em relação a você já ter uma auto-infração pela nulidade, né? E a partir dele julgar os seguintes improcedentes. Na realidade, eu não confesso que não li essa decisão do doutor Rafael, se lá nega a ocorrência ou não dos fatos, isso eu não tenho como afirmar aqui. Mas o fato aqui é que, em relação ao primeiro auto, a gente até pode discutir se realmente seria uma improcedência por falta de prova, porque a operação não ficou confirmada, mas não há elementos para se negar também veementemente que a operação não ocorreu. Há indícios de que isso não aconteceu e as provas trazidas não foram suficientes. E aí discutir se isso é improcedência por falta de provas ou a nulidade por cerceamento de direito de defesa é uma questão. Mas no segundo auto, para mim é muito claro que o próprio método fiscal utilizado foi completamente equivocado. Porque além de ele considerar essas operações que supostamente não ocorreram, ele fez um fluxo financeiro levando os dados financeiros de maneira parcial, com base apenas nessas operações supostamente realizadas e não buscou as outras disponibilidades financeiras, de modo que o próprio método fiscal em si, ele se apresenta de maneira irregular. Então, no segundo auto, me parece ser ainda mais forte a nulidade da autuação. Né? Outro aspecto é que a nulidade ela não se presta tão somente para permitir a revisão fiscal. Esse é um fluxo próprio da Secretaria de Fazenda, isso vai ser submetido, mas também tem uma função de verificar a própria conduta do agente autuante. Conforme dispõe o artigo 94, parágrafo único da Lei 2.170, esses autos declarados nulos, eles necessariamente devem ser encaminhados para a Corregedoria para analisar a conduta funcional do autuante. Né? Se ele atuou de maneira dolosa ou não, se ele foi negligente, desidioso, isso aí é uma outra consequência dessa nulidade. Então, com todo respeito ao que o doutor Leilson colocou, mas e até porque já existe um auto antecessor que foi no sentido da nulidade, me parece não ser coerente os autos decorrentes da ameação fiscal terem uma destinação diferente pela improcedência. Obrigado. Obrigado, doutor André. Então, voltando agora à palavra do doutor Rafael, depois da doutora Jusileide. Doutor Rafael, com a palavra. Eu me lembro bem do dia dessa sessão. Nós tivemos correntes que iam pelo caminho da improcedência e, no fim, uma corrente pela linha da nulidade. Por que naquele momento eu pensei pela nulidade? É porque o caso aqui era uma movimentação de compra de insumos muito forte. Né? Naquele auto-infração que foi julgado, estou com a resolução aqui na minha tela, era cobrança de ICMS ST na entrada, decreto 29.560, do varejista, era R$ 701 mil. Neste auto aqui, a lista que há uma movimentação de entrada aqui de cerca de 4 milhões de reais, porque a multa é de 10%, né? Então, se o auto-infração é de 400 mil reais, a operação foi de 4 milhões. Então, naquele tempo, pensamos muito na improcedência, mas foi ponderado pelo colegiado que isso seria um prêmio a um mau contribuinte, alguém que, de certa forma, usou a nota fiscal de outro, e que talvez, aí me falta experiência, que o doutor Leilson chefiou a Seref por 5 anos, a posição dele é bem considerada aqui. Não só por isso, né? Que eu imaginei que na Seref poderia-se, através de alguma diligência com transportadoras, descobrir o real encomendante dessas operações para chegar na pessoa certa, né? Para não deixar essa fraude passar, né? Então, nós estamos voltando àquele debate todo, né? Da nulidade aqui, tentar descobrir o real, a pessoa que deu causa a esse ao inadimplemento do caso do auto-infração anterior, já está decidido, e o descumprimento de obrigação acessória aqui deste auto, que é falta de registro de nota fiscal de entrada, que é uma coisa que, nesse regime fiscal de ST na entrada, equivale a escapar da tributação. Né? Então, nós temos aqui um contribuinte que, por alguma artimanha, se colocou na posição melhor do que as outras. Né? Aí, no meu pensamento, claro, eu sou funcionário público aqui, mas no meu pensamento de classe eu
eu fico pensando, né? Os bons contribuintes, eles agem conforme a lei, né? E os maus, nem tanto, né? Então, na medida em que você dá uma decisão reforçando um cumprimento das regras da lei, você está organizando o mercado também. Há um interesse coletivo, né? Eu penso aqui tanto no interesse da tributação como do todo, né? Então, nós estamos revivendo esse debate, né? E eu entendo que ainda caberia a nulidade, senhores, já deixando a nossa posição aqui, né? E vamos ver a posição dos demais. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusceide, com a palavra. Reitero aqui o meu bom dia a todos. Em respeito ao doutor André, nosso procurador, e o meu sentimento, desde que comecei a ouvir os relatos, como essa Câmara sempre prezou pela verdade material, e foi bem claro o relato em que o nosso conselheiro informou que, antes da autuação fiscal, aconteceu o boletim de ocorrência da fraude da emissão das notas fiscais, que essas notas não chegaram no contribuinte. Eu sempre senti que nesse sentido seria, conforme as nossas experiências aqui já pertinentes e doutrinadas, seria pela improcedência do auto, porque, bem visto, esse auto ele é bem antigo. E eu, particularmente, eu conheço a cidade de Quixadá, porque eu trabalho para lá e viajo sempre para Quixadá. E é difícil você conseguir contactar um contribuinte que fechou as portas e que, para você encontrar novamente esse contribuinte, você perder com recursos financeiros do Estado para ir atrás de um contribuinte que ele não se encontra mais e não tem endereço ignorado, desconhecido, é um ponto. Outro ponto, você não pode julgar em saber se esse contribuinte, ele de fato agiu de má fé, ou se realmente aconteceu essa situação. O que nós estamos jogando aqui é fatos, documentos probatórios. E os documentos probatórios, nós não os temos. Ficou bem claro aqui que não aconteceu, porque não tinha os documentos probatórios. Outra situação, passada aqui pelo nosso procurador, é que, de fato, houve um vício na formulação do auto, né, por falta de informações mais claras, mais contundentes, e, com essa razão, volto a falar que a nossa conduta aqui é pela verdade material. E como nós não temos essa verdade material, como a gente pode julgar um processo nulo se a gente não tem essa verdade material? Por essa linha de raciocínio, de pensamento, que eu aprendi, né, com essa Câmara, com muita julgamento, com muita honestidade, com muita clareza, com muita sensibilidade também, e eu vejo que, eu sinto que não há como a gente tornar esse processo nulo, a não ser torná-lo improcedente. Então, essas são minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusceide. Vocês querem mais debate ou já podemos votar? Temos duas teses, uma pela nulidade e a outra pela improcedência. Aqui, creio que não haverá... Sim, só doutor. fazer uma pequena consideração aqui, até pegar a opinião do doutor André também. Isso. O primeiro auto, doutor André, que foi julgado em 2018, ele foi julgado nulo por insuficiência de prova, né? Entendendo que o relatório do laboratório fiscal não era suficiente para comprovar a infração, né? O segundo auto de lavra aqui da nossa composição, o doutor Rafael já entendeu que foi pela dificuldade de determinar o sujeito passivo, né?
que também, em função disso, foi declarada a nulidade, né? No caso do auto-infração a qual estou relatando, né, houve realmente um erro aqui, independente dessa situação, houve um erro aqui no instrumento que foi utilizado. Né? Ele utilizou uma desk, né, colocou que era uma DRE, mas foi uma desk, e nessa desk ele simplesmente pegou essas notas, não considerou mais nenhuma outra informação, né, pegou aquele valor e lançou. O fato de haver um erro material nisso não seria realmente uma improcedência para enquadrar isso nessa situação, doutor André? O senhor pode responder agora? Nesse caso, doutor Henrique, eu acho pelo contrário, assim, que fica mais ressaltada a nulidade. Ele fez uma aplicação, ele não não é uma ausência de prova, mas a prova produzida, o levantamento fiscal, foi aplicado de maneira inadequada. A gente pode fazer aqui um paralelo a vários outros métodos fiscais utilizados aqui, como levantamento quantitativo de estoque, a própria DRM, que no caso foi efetivamente a dessa. Quando você não aplica o método da maneira adequada, né, o resultado disso é que há uma nulidade no processo pela inobservância desse procedimento de aplicação do método, possibilitando, eventualmente, uma revisão e um novo lançamento. Se o destino vai ser esse que o doutor Leigos colocou, pela a distância dos fatos, pelos indícios existentes realmente de que a operação talvez não ocorreu, isso aí vai ficar para uma análise a posterior da célula de retorno fiscal, mas do que consta aqui nos autos e também por força do que já foi decidido em outros autos de infração decorrente da mesma ação fiscal, eu entendo que sim, que deve ser no sentido da nulidade, conforme já foi exposto pelo doutor Rafael. Obrigado, André. Doutor Leis, mais uma observação? Sim, presidente. Eu tinha esquecido de falar a respeito da ilegitimidade passiva da autuação, né? Esse assunto de vício material e vício formal me é muito caro, porque em 2017 eu escrevi um artigo, né, onde eu fiz uma análise dessa questão aqui na nossa legislação. E um dos aspectos aqui que é muito claro também era a questão da ilegitimidade passiva. Ora, se nós estamos dizendo aqui que não temos como comprovar que o contribuinte realizou aquelas aquisições, isso significa dizer que estamos dizendo que o contribuinte é ilegítimo dentro do critério pessoal da regra matriz de incidência do CMS. Se há ilegitimidade passiva, o vício é material. Se temos o vício material, ele engloba qualquer vício formal a partir do feito fiscal. Se é vício material, o artigo 87 da nossa legislação, lá no inciso 1º, e a linha artigo 87, extingue-se o processo administrativo tributário, a linha sem julgamento de mérito, quando não ocorrer a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte ou o interesse processual. Aí nós estamos falando de legitimidade da parte. Se o sujeito passivo for o ilegítimo da autuação, seria um caso de extinção. Vamos aí também o segundo aspecto, o julgamento de mérito, né? Com a extinção do crédito tributário pelo pagamento, quando confirmado em segunda instância de primeira instância, ou ainda quando confirmada em segunda instância a decisão absolutória, zerada em primeira instância, objeto de reexame necessário. Então, veja, nós estamos tratando aqui de uma situação em que o contribuinte, ele diz claramente que não foi ele que adquiriu. Não temos nos autos nenhuma prova de que ocorreu essa aquisição pelo contribuinte. Então, nós estamos tratando aqui de a não ocorrência de fatos geradores, em primeiro lugar, para mim, que caracterizaria uma improcedência, e, em segundo momento, uma possível ilegitimidade da parte que causaria uma extinção, ou seja, nunca uma nulidade, porque tanto o vício material da improcedência, da não ocorrência da hipótese de incidência, ou como ainda o vício material pela extinção do crédito tributário, pela ilegitimidade passiva, eles são vícios materiais. Vícios materiais, previamente, ele precede a qualquer vício de forma. Essa Câmara tem pautado pelo princípio da verdade material, né? Essa questão a doutora André trouxe outra questão, né? Questão de dolo, não sei o que, do agente físico, aqui não é o momento que se apura isso. Isso é um segundo momento, né?
sei lá, no processo administrativo disciplinar, nesse sentido, que a gente aqui não pode se pautar por esse tipo de pensamento. Entendo que aqui, que está em jogo, no meu entendimento, e eu seguindo a minha coerência em relação aos processos que eu tenho julgado aqui improcedente, é no sentido, não ocorrendo a concretização da hipótese de incidência, seja por qualquer motivo, seja porque não ocorreu, seja porque ocorreu, mas não se trouxe provas, não há que se falar em vício de forma. O vício aí é material, é de substância, não concretização da hipótese de incidência no mundo dos fatos. Ele alcança e engloba qualquer outro tipo de vício que é decorrente de aspectos formais. A matéria está hierarquicamente superior à forma. A substância, ela é uma análise, é de análise prévia à forma. A forma só vem a ser analisada se a substância da hipótese legal está concretizada. E assim não sendo, nós vendo o doutor André, mas continuo entendendo, presidente, como venho sempre entendendo que o caso é de improcedência. Doutor Leis, eu creio que cada conselheiro já tem seu posicionamento formado. Eu vou colher os votos individuais de cada processo, certo? Primeiro vou colher o voto do conselheiro Leilson, depois do doutor Henrique. Presidente, pela improcedência da autuação. Pela improcedência, né? Doutor Wander? Obrigado, senhor presidente. Pedindo vênia ao ilustre relator, eu ouso divergir para extinguir o feito, mas em razão da nulidade. É como voto. Doutor Wander. Doutora Jusileide? Pensando aqui, pedindo aqui minhas desculpas aqui ao nosso querido relator, conselheiro Wander, como eu já me manifestei e aprendi, eu acredito que conforme as nossas normas do nosso decreto 24.569/97, eu não tenho como ter outro sentimento a não ser a de improcedência, ou ver que não existe a verdade material. E como essa Câmara já está bem entendida que a verdade material ela é muito importante para que a gente possa chegar a um consenso, então eu voto com o relator, senhor presidente, pela improcedência. Doutor Rafael Souza? Eu acompanho o primeiro voto divergente do doutor Wander, é pela nulidade. Doutora Elineide? Senhor presidente, com o relator. Doutor Henrique? Presidente, com a devida vênia ao nosso procurador, eu vou acompanhar o relator também. Então, a segunda Câmara, por maioria de votos, decide pela improcedência do lançamento, contrariamente à manifestação oral do representante da PGE para o presente processo. Esta decisão para esse processo. Com esse recurso, dá provimento para reformar a decisão em instância declarar a improcedência do lançamento. No processo, doutor Henrique, como vota o doutor Henrique? Presidente, mantendo a coerência, né, com o que foi colocado, eu também vou receber o recurso ordinário, negar-lhe provimento e reformar a decisão de primeira instância para declarar a improcedência do auto de infração. Doutor Leilson? Com o relator. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, ouso divergir e voto pela nulidade. Abro a divergência. Doutora Jusileide? Seguindo o mesmo raciocínio, senhor presidente, do primeiro processo, eu não vejo outra forma a não ser votar pela improcedência. Doutor Rafael? Seguindo a mesma linha, eu voto pela nulidade, senhor presidente. Doutora Elineide? No mesmo sentido, pela improcedência. Então, também, por maioria de votos, segundo que eu peço o recurso, dá provimento para reformar a decisão condenatória de instância e pela improcedência do lançamento, contrariamente à manifestação do PGE, que se manifestou pela nulidade do lançamento. Essa decisão para este processo. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje.
Gostaria de agradecer a participação de todos, né? Eu vou anunciar a pauta de amanhã, dia 18 de novembro. Teremos 5 processos. O processo está na pauta. Processo de recurso 269, Eudésio Comércio de Caminhões, Dr. Rafael Pereira, relator. Pontes Indústria Cera, Dr. Henrique, relator. Pontes Indústria Cera, Dr. Leilson e Dr. Jusileide. E o processo Lei de Imóveis, Dr. Elineide. Então, essa é a pauta de amanhã. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Boa eleição na OAB aí. Voto consciente. Até logo, presidente, conselheiros.